Será que é necessário você ter mediunidade para conseguir praticar magia? Olá, eu sou o Fausto Ramos. Este é o espaço onde eu falo a respeito de magia, ocultismo e filosofia, sempre com o máximo de profundidade que é possível fazer nas redes sociais. Hoje eu vou abordar o tema sobre mediunidade e prática mágica e por que, na minha opinião, é importante você ter algum tipo de mediunidade para conseguir trabalhar bem com várias das práticas que nós fazemos com magia. Existem muitas confusões sobre termos que a gente utiliza para se referir à prática da magia, principalmente ligado ao ocultismo e também com a espiritualidade. Um deles é o termo médium, que significa intermediário, significa ser uma pessoa capaz de intermediar a comunicação entre uma coisa e outra, entre um plano de existência e outro plano de existência, ou como no caso de como nós usamos esse termo para falar sobre as práticas espirituais, um intermediário entre o mundo físico, profano, da carne e o mundo sagrado e espiritual do invisível. Ao longo de toda a história da nossa espécie, nós percebemos pessoas com esse tipo de habilidade. Geralmente eram os xamãs ou as xamãs das pequenas tribos nômades. E eu estou utilizando aqui o termo xamã realmente de maneira bem ampla e genérica e universal, e não como a prática de um espaço de um povo específico. Eu acho que é um termo eficiente para se debater sobre práticas primordiais ligadas à vivência com a feitiçaria, com a magia e com a espiritualidade. E, portanto, esses xamãs eram pessoas com a habilidade de fazer esse intermédio e também de interceder a favor de um lado ou de outro, de ser capaz de interceder sobre o destino espiritual de uma pessoa, fazê-la se comunicar com a sua própria ancestralidade, fazê-la se comunicar com aquilo que está do outro lado, do lado invisível das coisas da existência. Existem vários tipos de prática mágica que não necessariamente dependem de você ter alguma habilidade desenvolvida para fazer esse tipo de comunicação, de intermediação. A própria prática com sigilos mágicos não implica você ter nenhum tipo de mediunidade. Basta você ser capaz de transmitir o seu desejo em um desenho, em uma música, em alguma forma de expressão artística que você tem e ser capaz de entrar em gnoses dentro do rito, carregar aquele sigilo e esperar o resultado do seu feito. Contudo, outras práticas mágicas vão exigir aquilo que eu prefiro diferenciar como sendo uma mediunidade mágica. E eu uso esse termo justamente para diferenciar da conotação e da ideia que as pessoas geralmente formam sobre o que significa ser um médium e o que significa ou não mediunidade, que geralmente está voltado para a interpretação que é muito corrente e comum no nosso país, no nosso Brasil, que vai ou pela linha mais kardecista, espiritualista kardecista, ou pela linha umbandista, do candomblé, da quimbanda, de se interpretar o significado de uma pessoa ser um médium, que geralmente é orientado e voltado para a prática da incorporação. Ser um médium significa ser capaz de fazer a expressão específica de incorporar um espírito no seu corpo e se permitir ser um veículo para essa comunicação, ser um intermédio, um médium para essa comunicação. Para mim, mediunidade num sentido mais amplo não se restringe apenas à incorporação. Tanto na prática mágica quanto na prática religiosa, nós podemos entender a mediunidade como sendo voltada para qualquer modo que você tem de receber e transmitir informações entre um lado e outro. Pode ser por meio da sua intuição, pode ser por meio de uma clarevidência, de uma clareza da visão, ser capaz de ver com os olhos da mente aquilo que está do outro lado, uma clareaudiência, como se chama, de escutar ou perceber pensamentos e ideias que você percebe como sendo parte dessa comunicação, ou outros modos que você pode desenvolver de fazer esse intermediamento entre os planos. Para mim, eu abranjo tudo isso e mais quando eu chamo de mediunidade mágica, como sendo, inclusive, a partir do uso de ferramentas e instrumentos que se usa como maneira de conversar com o invisível.
Você pode, por que não, chamar um espírito guardião de uma pessoa e se comunicar com esse espírito por meio do tarô. De você pedir para que o espírito te ilumine, te dê as ideias, a clareza da mensagem da comunicação necessária por meio de uma tiragem de tarô, por meio de uma tiragem de I Ching. Portanto, eu enxergo os oráculos como uma ferramenta também para a mediunidade mágica, para ser capaz de estabelecer esse tipo de comunicação e esse tipo de contato. E aí você pode também abranger várias outras ferramentas, instrumentos que as pessoas utilizam, oráculos com as velas, pêndulos como forma de tentar arrumar uma resposta de sim ou não, ou algum outro tipo de comunicação por meio do pêndulo que a pessoa vem desenvolver. Para mim, quando você quer fazer um contato de evocação espiritual, evocar um servidor público, ou até mesmo criar um servidor mágico e passar a estabelecer comunicação e contato de trabalho com esse servidor, é importante você ter algum tipo de mediunidade desenvolvida, abrangendo essas formas de mediunidade mágica que vão além das mediunidades clássicas para o ramo religioso e espiritual. Apesar de também existir, por exemplo, o oráculo do Ifá, né, dos búzios, dentro de algumas práticas de ordem espiritual e religião de matriz afro. Mas, enfim, vocês devem estar entendendo a maneira como eu estou tentando abranger o escopo do que as pessoas vão entender como contato, como vivência e como habilidade mediúnica, por assim dizer. E por que que para mim isso é tão importante? Por que que não basta você entrar em gnose, carregar o sigilo de um servidor, fazer o seu pedido mentalmente e ponto final? Porque, para mim, sem você ter alguma forma de você estabelecer contato com aquilo que você está tentando trabalhar de maneira magística, seria semelhante a eu te dar instruções muito específicas sobre como preencher um formulário na internet por alguma coisa que você precisa preencher um formulário, mas que você não vai poder ver o que está no monitor enquanto você preenche. Eu vou botar ali no computador o formulário para você preencher, vou botar um pano ou vou desligar o monitor e aí eu vou falar, você tem que apertar Tab tantas vezes até você selecionar o campo X, onde você coloca o seu nome, e aí você pega o teclado, você escreve o seu nome, aí você aperta Tab de novo, vai para o próximo campo, onde você coloca a sua data de nascimento, e assim por diante, aí você clica tantas vezes no Tab, tantas vezes a seta para o lado, aperta Enter e você vai ter inscrito o seu formulário. Você fala, agora eu posso ver e confirmar que eu escrevi meu formulário? Não, 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 não. Você só segue o procedimento que eu te passei, sem ter nenhuma possibilidade de ver o resultado daquilo que você faz, nenhuma possibilidade de confirmar que você está de fato fazendo aquilo que você acredita estar fazendo, e o formulário foi preenchido e enviado. Você não tem como confirmar nada, você não tem como enxergar nada. E para mim a mediunidade mágica passa por isso, por você não está simplesmente fazendo coisas na expectativa de que aquilo vai produzir o efeito que você quer. Porque com esse tipo de contato, de mediunidade, de clarividência, clareaudiência, você tem pelo menos algum meio para poder ver em tempo real a ação e reação daquilo que você faz e desempenha durante o seu rito. Você pode pegar um oráculo e confirmar ali na hora com o seu oráculo, quando você tem essa habilidade bem desenvolvida, se o trabalho que você fez vai surtir efeito ou não, a partir dos procedimentos que você fez. Você pode, inclusive, usar daquilo para confirmar que aquilo que você está transmitindo para o servidor, para a entidade mágica, para o espírito familiar, o espírito está realmente concordando em fazer ou não o que você está pedindo para ele fazer. Então, é a ideia de você poder ver o formulário enquanto preenche ele e descobrir que você errou no momento de você digitar o seu nome, que você tem condição de corrigir porque você viu o resultado que você estava fazendo. Essa mediunidade, ela para mim também abarca um certo tipo de sensibilidade para o trabalho mágico. Uma sensibilidade mediúnica, por assim dizer. É diferente de uma pessoa que quer aprender, por exemplo, a fazer reiki, estuda toda a parte teórica, faz a... Meu Deus! Faz a sintonização
E aí, porque uma pessoa falou que fez a sintonização dela, ela fala, eu acredito que fez a sintonização, beleza. Aí eu vou e desenho na minha cabeça, ou desenho no ar lá o Shokurei, o sigilo, falo Shokurei, 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 e com certeza deve estar atuando. Eu tô sentindo uma energia subindo, descendo pela minha cabeça aqui, passando pelos meus braços, pela minha mão quando eu faço a aplicação? Não, eu não tô sentindo nada, eu só boto ali a mão no tempo que tem que falar, que tem que ficar cada um dos chakras, terminei a aplicação e é isso. Mas, poxa, você nem percebeu nada diferente? Você não percebeu alguma coisa, uma sensação nas suas mãos enquanto você fazia a aplicação? Você não percebeu ali na pessoa que tinha um chakra específico que estava precisando de uma aplicação mais forte do que outro? Você não sentiu nada de diferente. Você só simplesmente falou uns nomes, botou a mão sobre a pessoa e terminou o seu trabalho. Isso, para mim, é como preencher o formulário às cegas. É bom você desenvolver algum tipo de sensibilidade, ou nesse caso, um termo mais abrangente, algum tipo de mediunidade mágica, para você entender o que você está fazendo enquanto você faz. Na maioria dos casos, eu sempre sei quando o ritual meu não deu certo, porque eu termino o ritual e eu sei que aquilo que eu pretendia fazer eu não consegui fazer bem feito. E eu sei que eu preciso fazer outro ritual para poder correr atrás daquele meu objetivo. Mas a resposta vem no momento em que eu faço. Porque eu desenvolvi alguma forma de estabelecer essa sensibilidade e essa comunicação. E essa é a minha resposta sobre por que eu acredito que várias práticas mágicas dependem de você desenvolver algum tipo dessa forma de intermediação com o outro plano, com o outro lado. Para quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, talvez fazer alguma consulta mágica comigo ou alguma consulta oracular, venha conversar comigo por meio do link que está aqui embaixo na descrição, que tem acesso para as minhas redes sociais, para o meu WhatsApp, para as minhas iniciativas de cursos, e eu espero que vocês acompanhem o meu trabalho. Até por acaso.